Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um EDMcast, nosso podcast em que falamos sobre empreendedorismo, empreendedorismo consciente, administração de negócios, gestão, né? Todo esse olhar com relação à trajetória de você também colocar a sua ideia para além de um planejamento também na prática, ajudar pessoas, levar sua mensagem e beneficiar a sociedade, seja as pessoas de qualquer público, eventualmente até os animais em situação de rua, né? Pessoas em qualquer tipo de necessidade. E hoje, então, a gente vai trabalhar esse tema justamente do empreendedorismo social, que tem esse olhar de oferecer, através de um voluntariado, uma assistência social para quem esteja numa situação sob risco social, com um olhar também de promoção em relação às pessoas que talvez precisem de algum tipo de apoio para poder ter um encaminhamento no sentido profissional, no sentido de arranjo familiar, no sentido de poder ter condições dignas de viver. Então, para isso, estou recebendo meu grande amigo Rafael Bruni. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, Rafa. O prazer é meu. Estou muito feliz em estar aqui, participar desse encontro e estou à disposição aí para esclarecer e qualquer informação que você necessite. Legal, Rafa. Primeiro, minha gratidão também em relação a você, tanto pela presença aqui hoje, como também por também me acompanhar na minha trajetória empreendedora, né? Só para poder participar, né? Quem estiver acompanhando dessa nossa amizade, dessa nossa parceria, eu montei a minha empresa Reflexão Empresarial em 2019, um pouco antes da pandemia, né? Fiz eventos presenciais, depois até comecei a fazer podcasts no formato de áudio, colocando no Spotify, por exemplo. E aí, iniciando 2020, né, com esse olhar de já também estar marcando palestras em company, aconteceu ali do advento da pandemia, do evento da pandemia, que mudou toda a nossa dinâmica comercial, as atividades presenciais, o home office, tudo que a gente já tem em plena ciência. E aí, então, foi o momento de eu poder voltar para a prancheta, ajustar a mesma linha, a mesa de trabalho para uma outra dinâmica, para um outro formato de interações, para poder levar esse meu trabalho com palestras, educação, cursos, treinamentos. E aí, toda a consideração com relação a poder aprofundar essa ideia, trazer algum diferencial, mexer na Unique Selling Proposition, né? Toda essa organização por boas vezes, meu amigo Rafa Bruni esteve ali me recebendo para a gente poder conversar um pouco sobre todo esse dinamismo. E aí, não por acaso, né, dado o esforço, dada a dedicação, como falamos aqui sobre empreender, o trabalho financeiro, o trabalho de gestão, estamos aqui já agora no 11º episódio desse nosso podcast, sem contar já agora 4 anos de empresa, todo um trabalho que vem cada vez mais se consolidando, como também através do meu livro Profissional Terceiro Milênio. E aí, até anterior a isso, nessa amizade que já tínhamos, fazemos um trabalho de voluntariado na Sociedade São Vicente de Paulo. O Rafa vai trazer mais informações com relação à fundação, com relação à dedicação que essa organização tem já ao redor do mundo há bastante tempo, mas, né, com esse olhar que vamos conversar hoje aqui, de você poder levar algum tipo de cuidado para o próximo, para quem esteja em situação de qualquer tipo de risco ou de vulnerabilidade, enfim. Então a gente tem essa amizade, tem esse trabalho que eu entrei na Sociedade São Vicente de Paulo em 2017, né, como falei, é uma organização que já existe há mais de 100 anos, e aí então o Rafa vai poder comentar da atividade profissional dele hoje, linkada também com essa parte do voluntariado, e aí vamos falar sobre os desafios de você poder empreender no campo social. Vamos falar ainda de gestão, falar de organização, né, para poder ter tudo feito na plenitude, com esse olhar para esse setor, para essa dinâmica, para esse métier da assistência social. Então, por favor, Rafa, pode trazer da sua atividade, quiser comentar um pouco também da sociedade, fica à vontade, por favor. Então, eu, no campo profissional, me dedico a fazer uma consultoria, assessoria na importação de vidros planos. Estou ligado à indústria de vidro plano, né? Então, a empresa que eu assessoro, ela importa vidros planos, eu faço contato no exterior com essas empresas, né, mais agora do Oriente, Uhum, para viabilizar a importação de vidros planos, né? legal. Então, essa tem sido minha atividade. Eu tenho formação na área de engenharia civil, também com pós-graduação em administração de empresas, Uhum, e a minha atividade no momento é essa, e também tenho atividade na Sociedade São Vicente de Paulo desde 2016, né, que é uma associação de leigos, fundada em 1833 por Frederico Ozanam em Paris e mais seis jovens, né? E essa associação surgiu porque eles eram estudantes da Sorbonne francesa
E os outros colegas falam, olha, vocês são católicos, falam muito da caridade, mas o que vocês fazem de concreto? Então eles resolveram, parecido com que eles tinham conferências de história, de estudo, eles fundaram as primeiras conferências de caridade, né? Uhum. Isso tudo baseado no carisma de São Vicente de Paulo, que é considerado o santo dos pobres. São Vicente de Paulo viveu no século XVII, nos anos 1600 na França, um Uhum. ano de muita pobreza, né? Uhum. E a sociedade São Vicente de Paulo hoje está em 150 países, mais ou menos. Ela conta com 800 mil voluntários no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela chegou em 1872, no Rio de Janeiro, Conferência São José. E aqui no Brasil são aproximadamente 20 mil conferências, 74 mil famílias assistidas. E o trabalho da sociedade não é meramente um trabalho assistencial, né? Uhum. Entregar cestas básicas, não é o assistencialismo, mas é um trabalho que visa a promover as famílias, fazendo com que elas saiam da situação de pobreza e possam, com as próprias pernas, se desenvolver, ter uma qualidade de vida melhor, romper o ciclo da pobreza. Então, a sociedade baseia a sua atividade na assistência, né, um primeiro momento de dificuldade que a família possa estar passando, financeira, de saúde, de emprego. Depois, um segundo tripé, a segunda perna desse tripé seria a evangelização, né, que a sociedade busca também trazer a religião para essas pessoas, a fé católica, né, no caso da sociedade, e a promoção, né, que é fazer com que a pessoa talvez conquiste por seu próprio esforço uma educação melhor, um trabalho melhor e rompa o ciclo da pobreza, né? Uhum. Então, eu me dedico atualmente a essas duas atividades profissional, né, nessa área de importação de vidros e também nessa área de empreendedorismo social desde 2016, na Uhum. Sociedade São Vicente de Paulo. Legal, Xará. Gratidão por você partilhar, né, a nossa audiência com relação à atividade da sociedade, que é um trabalho muito digno, muito nobre. Desde quando foi apresentado pelo nosso colega confrade Joaquim Eugênio Antônio Lopes, um grande abraço para você também, Eugênio, e para todos que estiverem nos acompanhando. É, essa orientação, esse olhar para a promoção, né, ele acaba sendo um fator agregador no trabalho da assistência, porque, de fato, eu não tenho os dados precisos, mas recentemente houve um levantamento de que a população em situação de rua aumentou coisa de 7%, né, nos últimos tempos, para não dizer mais que eu Vou não te tenho. falar mais, viu? Porque É, aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, antes da pandemia eram aproximadamente 25 mil pessoas em uhum. situação de rua. Agora, depois da pandemia, estão estimando em 50 mil. Em É, São Paulo, cidade de São Paulo, sim, essa informação eu vi naquelas televisões de elevador, né? né, da Eletromídia, não me recordo qual que é a empresa, estava trazendo com relação talvez o último ano, né, a gente está trazendo esse marco a partir do período anterior à pandemia, né, estamos falando de 2019, nos últimos tempos ainda pegando talvez 23, 22, ainda houve mais um aumento, que é bastante negativo, né, bastante ruim de se considerar. Então, um trabalho de assistência para quem está passando fome, ele é um socorro imediato, né? Você poder levar um cobertor, uma cesta básica, algum tipo de apoio, nem que seja um ouvido, né, para poder escutar uma necessidade, a pessoa Exato. poder partilhar alguma aflição que possa estar passando, mas também a consideração de você também levar mais do que isso, né? Ajudar a pessoa a poder ter um caminho, né, profissional ou poder ter uma capacitação profissional, né, uma educação regular para conseguir também ter a sua atividade, seu potencial também trabalhado para fins produtivos. Então, isso faz com que a gente, né, tenha toda essa estima pelo trabalho da sociedade, que ele vai para um olhar que está para um próximo passo, né? A gente tem esse olhar também da parte da fé, da orientação religiosa, tudo que participa, como falamos. Ainda que para uma pessoa poder ter uma palavra com relação à paciência, amor, perdão, todas as virtudes, tem de ter a sociedade
de fome ou de frio, né, que são as necessidades fisiológicas, para poder haver uma condição de, né, levar adiante um trabalho mais completo, né? Não tem como a pessoa conseguir ter uma instrução, uma orientação, uma conversa com uma necessidade básica, como dizia o Maslow, né? É, Mais uma pessoa básica. passando fome, uma pessoa com alguma doença, algum comprometimento de saúde, não vai conseguir ter uma condição melhor de trabalho, né, ser promovido. Então, tem realmente essa necessidade, em muitos casos, de você fazer uma assistência direta com alimento, com coisas, assistência à saúde, né? Sim. Para depois buscar uma promoção, né? Exato, com esse olhar, como falamos, né, de valores, de uma dedicação para a pessoa ter uma promoção na parte profissional, na parte econômica e também a questão de qualidade de vida, né, para poder ter um assentamento, ter uma condição de acolhimento, uma condição de poder se erguer e, como falamos, né, poder caminhar por conta própria, com as próprias pernas, isso é muito bacana, né? E olhando para esse setor, olhando para a dinâmica do terceiro setor, né? Também já trabalhei como captador de recursos para a ONG, né? Abraço pro pessoal da RINSA, que foi a organização onde eu me dediquei por mais tempo. É um setor bastante carente, né? Porque vamos pensar, por exemplo, no contexto da pandemia. Você tem uma situação que a economia ficou totalmente afetada por uma questão de a restrição de circulação social, né? As pessoas até com afetação de saúde, uma série de fatores complicantes, e aí então a circulação econômica teve uma boa reduzida. Então isso traz risco, isso traz uma redução de investimentos, um olhar de apreensão, de incerteza. Então a verba, que já sempre é de alguma forma restrita, que é limitada para o trabalho de assistência social, ela se tornou ainda mais comprometida e a necessidade das pessoas continuarem. As pessoas precisaram continuar precisando se alimentar, se vestir, ter socorros ali, como falamos, de necessidades básicas. Então já é um setor desafiador, que teve essa agravante da pandemia, que dirá tantas coisas que já aconteceram na história da humanidade. Então, teriam desafios peculiares, né? O setor do voluntariado, da assistência social, da promoção social, que é o que a gente vai estar conversando hoje aqui, né? Linkado com toda a parte de gestão que vemos conversando no empreendedorismo. E com esse olhar de ser um campo ainda mais desafiador, né? Porque estamos falando sobre você poder competir, no bom sentido da palavra, por um recurso que vai fazer uma função sem fins lucrativos. Se quiser trazer um pouco também, Rafa, vou chamar de Xará eventualmente, como a gente tem o mesmo Fica à nome, né? vontade. Fica à É, vontade. você me emprestou em um momento, né, nessa nossa amizade que partilhamos, esse livro aqui do Muhammad Yunus, chamado O Mundo Sem Pobreza, né, que é um empreendedor também no campo social, né, de oferecer um financiamento, um acesso ao crédito para pessoas de baixa renda, com um baixo valor de retorno, né, sobre esse empréstimo financeiro, esse olhar também para poder. Ele criou o conceito, né, ele também foi prêmio Nobel, né, de criar empresa social, que a gente vai talvez falar também hoje aqui sobre isso. Então, se quiser também trazer desse ambiente, né, já que você está até mais tempo do que eu, até entramos próximo, né, até fizemos formação junto, mas esse olhar tanto de ter essa dedicação já há bastante tempo, como também de entender a dinâmica das organizações, das empresas, né? Você que me apresentou também aqui o trabalho do Yunus, como que você vê todo esse desafio pelo setor? Então, esse livro do Yunus, esse trabalho dele, eu acho que data da década de 90, 1990, 80, 90. E é um trabalho muito interessante porque ele veio da área financeira, né? E ele não se conformava que as empresas tinham o único objetivo de lucro, maximizar o lucro. Uhum, E ele pensou e falou: não, acho que o mais correto é maximizar o bem social, né? uhum, Então, ele pensando, ele em contato com as pessoas, com a realidade da Índia lá, do mundo dele, ele desenvolveu um sistema de microcrédito, que é crédito de pequenos valores, e ele direcionou para as mulheres, que eram as mulheres que ficavam tomando conta das famílias. Os homens muitas vezes tinham mais de uma família, né? uhum, E elas eram mais responsáveis, tinha a responsabilidade dos filhos. E ele desenvolveu essa rede de microcrédito, uhum. né? Que foi muito bem sucedido. Teve uma parceria com a Danone também nisso, muito interessante. Sim. Tanto é que ele recebeu o Prêmio Nobel da Economia, né? Uhum, E muito interessante. E ele falou: não, eu acho, a minha empresa tem que maximizar
o que ela traz de bom para a sociedade, né? Uhum. Não é só O o retorno lucro, financeiro. maximizar o lucro. Então a Danone, na época, encampou essa ideia dele, de maximizar o bem social, Uhum. o bem que traz à sociedade. Então ele introduziu esse novo foco, esse novo, e falou que os empresários não devem só se preocupar em Uhum. maximizar o lucro, mas em maximizar o retorno social também, Uhum. né? E hoje você vê os grandes bilionários do mundo, Bill Gates, Warren Buffett, eles criaram um instituto que chama Giving Pledge, que eles doam metade da fortuna deles para ações na área social, né? Uhum. Metade da fortuna. Eu estava lendo que um bilionário doou toda a fortuna dele, ficou só com 2 milhões de dólares, que é para despesa dele até ele morrer. Ele doou toda a fortuna dele. O criador do DHL, Uhum. do DHL. Sim. Ele doou tudo. Ficou só com 2 milhões de dólares, ele e a esposa dele, que era o necessário para ele viver o resto da vida dele. Uhum. É interessante. Então, eu acho que está havendo uma maior conscientização, né, para essa área social, que não é só maximizar lucro, Uhum. que é o objetivo que a empresa tem, mas ela está inserida no contexto social, então ela tem a obrigação de devolver para a sociedade Uhum. aquilo que ela está tirando também, né? Aham. Sim, muito legal. E até contextualizando esse ponto, né, esse trabalho, essa obra do Yunus, né, com o momento que a gente vive na economia, com os tempos recentes, hoje se fala de nova economia, como eu também acabo trazendo no meu livro, a gente pode, né, eu marquei dois pontos principais que dá para a gente fazer essa ponte de prática e teoria, eu na condição aqui do educador, do professor, cada convidado trazendo da sua experiência prática, da sua atividade empreendedora, cada um com o seu métier. Então eu colocaria o seguinte: há um tempo mais recente, a empresa vem percebendo, né, com mais clareza, o impacto social e ambiental que ela acaba promovendo, né, seja na utilização de recursos naturais ou do emprego de mão de obra, né, todo esse quesito vem sendo observado com mais detalhamento, até numa função de que venhamos passando por crises financeiras, com uma escassez de recursos naturais, uma série de coisas, e o próprio comportamento do consumidor vem sendo mudado em função de um acesso com a tecnologia para uma participação maior na economia, com relação a poder fazer compras em tempo praticamente 24 horas, né, com acesso à internet, com relação a também favorecer o empreendedorismo, de que as pessoas possam também montar suas empresas de forma cada vez mais ágil, com baixo custo pela internet também colocar uma mensagem, como está agora transmitindo aqui um podcast online, por exemplo. Então, a vida acaba deixando de ser uma coisa um pouco mais de necessidades básicas com relação à sobrevivência, né, com relação a um pós-guerra que tivemos ali depois da segunda metade do século passado. Então, esse olhar com relação a uma causa, a uma motivação que vai além do lado financeiro, do retorno financeiro, se fala de propósito, que tem a ver com essa orientação de impacto social, de você contribuir de alguma forma que vai além da parte econômica, vem sendo a tônica do momento. E hoje em dia, né, os profissionais que têm a oportunidade fazem a migração de trabalhar com aquilo que tem um propósito natural, que enxerga valor numa contribuição que está meramente além de você ter um retorno por uma dedicação de carga horária. Esse é um perfil que é contemporâneo, né? Você colocou o trabalho Já do nessa Yunus. época ele Exato, já né? que naquela época É, não havia essa consciência, né? exato. E ele já introduziu esse conceito. Isso. Então vem sendo um olhar cada vez mais atencioso para tudo isso. Então o Yunus, né, não por acaso recebeu o prêmio Nobel, né? Transformou toda essa consciência para um olhar empresarial para além de um mero retorno financeiro. E aí, para a gente daqui a pouco talvez falar um pouco mais da empresa social, que vai ter esse olhar, como falamos. O voluntariado, ele muitas vezes tem uma função, né, uma atuação em função de doações. Então, estamos falando de empresa, estamos falando de negócio, estamos falando de economia, com esse olhar também de se favorecer a assistência e a promoção social. Mas dentro, né, da sua fala anterior, só para finalizar a gente dar sequência, teria o seguinte: eu não me recordo qual revista que foi recente, acho que não sei se foi Você RH, não quero falar para não errar. Teve uma pesquisa que falou o seguinte: uma pessoa que ela trabalha e tem um salário X, chega uma hora que não adianta querer aumentar o salário para ela, que ela já está vivendo de acordo com o que ela entende que é necessário, então o salário maior não vai motivar para ela se engajar mais, ou de repente querer produzir mais, ou querer crescer mais dentro da própria organização, que hoje em dia se fala até de 4 anos numa mesma empresa, antes era trabalhar 20, 30 Mudou anos, muito, né? né? Tem toda essa transformação que estamos conversando, que seria um pouco da nova economia.
Então, que nem você trouxe desse outro afortunado, né? De que tinha uma condição econômica estável, segura, 2 milhões em conta, participa desses custos de vida, despesa cotidiana, enfim. Então, né, o ponto central desse segundo momento de falar de salário, motivação, custo de vida e esse engajamento todo estaria no seguinte: é, a gente teve uma experiência com o advento das indústrias, do capitalismo ganhando mais tração, né, no final das monarquias, com esse olhar de que crescer, se desenvolver, ter autonomia, independência, gerar valor, estava muito ligado com essa questão de um sucesso econômico. Mas aí, passada uma euforia, passada uma efervescência, se percebe os impactos disso, a que custo nós estamos tendo essa lucratividade toda, um olhar de impacto social, como o Yunus acaba colocando, e um olhar de que a vida não tem apenas esse fator, essa única faceta humana, profissional, econômica e, né, com esse olhar financeiro. Então as pessoas também falam hoje em dia de salário emocional, que tem a ver com o clima organizacional, com o propósito que você atende na sua profissão, com relação a você também ter qualidade de vida, ter tempo de qualidade, ter tempo de poder participar da vida familiar, dos filhos, né, conjugal, como seja. Então a perspectiva vem mudando, a evolução é uma constante na natureza, então um novo momento, uma nova economia, a internet, como procurei colocar, participa na atuação das pessoas no mundo profissional para também um olhar mais ampliado, a própria dinâmica das informações. Então é um movimento que vem, né, numa crescente, o Yunus trazendo e trazendo esse olhar também para o mundo corporativo perceber que, né, não que tem que, mas é nítido que há um impacto e há uma responsabilidade. O Augusto Cury fala da corresponsabilidade inevitável. Ninguém está alheio, isento a nada que está ao seu entorno. Então, uma empresa, um profissional, qualquer causa Que é uma vai coisa além, né? tão evidente, né, Rafa? Exato. Porque e não há e há pouco tempo que está havendo, precisou acontecerem essas desastres climáticos para acordar, né? Mas é uma coisa tão evidente que a gente está todos estamos no mesmo barco, Sim. né? Mas nada se faz. Tivemos que esperar acontecer tudo isso que está acontecendo para começar a se mexer, né? Uhum. Por quê? Porque é aquela lógica do lucro, né? Então vamos extrair o máximo que a gente pode da natureza para maximizar o lucro e está dando no que dá. Uhum. Então a consciência e ver que isso vai levar a um desastre foi agora nos últimos 5 anos, não sei, 6 anos. Sim. Embora já a Rio 92 já falasse sobre isso, mas o negócio ficou dormente, né? As Uhum. pessoas agora que a água está chegando no, né? Precisa acontecer esses fenômenos aí terríveis Uhum. para acordar, né? Eu compararia a grosso modo, Xará, como, por exemplo, aquela dor no joelho, aquela dor no calcanhar, que a gente consegue continuar andando e É, talvez por uma questão de ter de parar, marcar uma radiografia, a pois gente vai é, protelando, né? E aí, de repente, a dor vai aumentando, mas eu compenso com a outra perna, enfim, até que chega num ponto um pouco não mais dá. grave, né? Isso é um pouco humano, ou da natureza, a gente procurar por uma questão de sobrevivência, A necessidades. inércia, né? Ficar na É, inércia. uma série de fatores. E aí, de algum modo, como você falou, a Rio 92, ou então o protocolo de Kyoto, né? Vários congressos, né? Não sei, várias conferências mundiais com esse olhar e cada hora que a conta vai chegando, vai apertando o saldo, vai tendo um olhar mais atencioso para isso. Não à toa também coloquei aqui no meu livro a consciência do ESG, Environmental, Social e Governance, esse olhar das empresas também com relação à responsabilidade financeira, social, ambiental. Então isso é uma crescente. E trazendo também um pouco da sua trajetória profissional, Xará, já que você tem essa relação com outros países, né, o comércio com o Oriente e tudo, você teria alguma consideração com relação a como que essa percepção social, ambiental, com um olhar de causa e propósito, né, também fora do Brasil, teria alguma percepção para a gente depois também falar sobre o Olha, conceito da empresa social? eu viajei 11 vezes para a China, né? Fiz Uhum, 11 viagens para a China. E você lá por exemplo, em Pequim ou Xangai, o dia tá um dia bonito. Você olha para o céu, você não vê o céu azul. É cinza. O céu lá é cinza. Poluição. As pessoas já, isso foi na última viagem que eu fiz para a China, foi em 2013. E as pessoas já usavam máscara lá. Mas a poluição já era uma coisa terrível lá, né? uhum, Você via muitos prédios em construção, muitos, né?
E então eles estavam nesse processo de também crescendo 8, 10% ao ano ou mais, né? Essa loucura de crescimento e não atentando para o problema ambiental, né? Uhum. Né? Então agora a coisa chegou num ponto que isso tudo, a conta está chegando, né? Tá Exato. chegando, tá chegando. É, quiser. Então as coisas estão mudando, né? Sim, eu compartilharia, né, que esse é o nosso 11º episódio aqui do ADMcast. Nós tivemos, se não me engano, no nono, com o meu amigo também, Sandro Marostica, que trouxe esse olhar da sustentabilidade, né? Também a gente falou no início com relação a empreender-se fora do Brasil. Ele montou a empresa na Inglaterra em 2005, quando estava começando a administração, por acaso, no Mackenzie, naquele momento no Mackenzie. Então ele falou com relação à facilidade de se montar uma empresa, que a documentação vinha fácil pelo correio, pela internet e tudo. E como ele trabalhava, né, na época, montou essa empresa de representação com relação a créditos de carbono, né, tem uma dedicação desde então na área, também trouxe esse olhar de que existe uma morosidade em relação a talvez a necessidade, você tem uma necessidade e um resultado, uma dinâmica que não está em compasso, né, não está em par e passo, e de fato é que nem pensando novamente na pessoa que tem um probleminha no joelho, ou na coluna, no tornozelo, há esse protelamento, protelação, não sei exato a palavra, e aí vai chegando, e não é porque de repente você conseguiu acomodar, compensando talvez com a outra perna, que o negócio vai desaparecer, né? Se não tiver um cuidado, se entender a causa daquilo, aquilo vai se manter, vai se perpetuar, para não dizer agravar, e é que nem você falou, uma visita à China, né, sem juízo de nada, apenas fatos, né, como temos o Brasil, temos a China e tantos outros países no mundo. Uma realidade de 10 anos atrás, com algum grau de intensidade, eu já vi as pessoas usando máscara, se você não tem um olhar de arrumar esse tipo de fator originário, né, de poluição, você vai ter apenas o agravamento. Então, hoje, por isso, é imprescindível ou pauta fundamental o ESG, por exemplo, né? Então, é Sim. causa e consequência, esse olhar que a gente estaria conversando. E para a gente poder falar um pouco mais aqui do Yunus, né? Você me emprestou a literatura, a gente pode trazer um pouco mais desse conceito de propósito, causa, né? Impacto social. Só vou citar que vou fazer uma palestra, acho que agora domingo, estou me organizando com relação à agenda, chamada Carl Jung e Adam Smith, uma reflexão sobre o Homo economicus, né? Que vai trazer esse olhar um pouco mais holístico, né? O Jung da psicologia analítica vai trazer um olhar para o ser humano mais abrangente do que meramente o lado físico, né? Como o Freud tinha um olhar um pouco mais restrito no campo dessa abrangência maior de consciência. O Adam Smith é um grande, né? Se não digamos um patrono da economia, né? Dos criadores da ciência da economia. Então, esse olhar, que acho que é de Stuart Mill, o Homo econômico, esse olhar de você buscar a lucratividade com o menor custo possível, né? A gente vai olhar essa função do homem nas trocas, no dia a dia, pode ser em família, pode ser num voluntariado, pode ser numa empresa, com essas duas óticas. Então, por isso, talvez um trabalho que venha a calhar de ser apenas comentado, que deve ser no final da noite do domingo. Mas aí, olhando novamente para o trabalho do Yunus, você citou, por exemplo, a parceria que ele fez com a Danone. Então, só vou falar um pouquinho, depois você comenta, depois eu posso ler um pequeno trecho do livro para dizer o seguinte. Ele traz a empresa social com um olhar de profissionalismo para um trabalho voluntariado, né? A sociedade tem a SSVP, a Sociedade de São Vicente de Paulo, uma organização já mais do que centenária, presente em mais de 100 países, né? Um trabalho bem sólido. Esse ano, em 23 de abril, ela foi fundada, ela Uhum. fez 190 anos. Você falou 1133, então seria 109, 190, né? Estava 190 trazendo anos. para agora, né, dois centenários. Mas assim, o trabalho, né, para ele poder ser funcional, ele vai para além de meramente haver um interesse, uma causa, um talento, que falamos até de razão e emoção no último podcast com a Cris Gouveia, para um olhar de funcionalidade, dinamismo, de assertividade, coerência, resultado. Então, por isso, a empresa social que teria essa parte de uma estrutura com capacitação e profissionalização, mas também esse olhar com relação ao que está se entregando para além de um produto com retorno econômico, para um olhar de impacto e de resultado. Então, eu me recordo de ter lido que essa parceria com a Danone vai ter o olhar de que um custo menor com embalagem e o custo menor com propaganda barateia, né, o produto em si, a fabricação, a elaboração do produto e torna o produto mais acessível.
Então, acho que até fizeram uma empresa de um nome conjugado, a Fundação do Yunus, com a própria Danone, para oferecer ali em Bangladesh, né, uma assistência de um alimento nutritivo para quem estava numa situação mais grave de desnutrição. Então, já começa esse movimento de um olhar para além de uma parte econômica, para um propósito maior, para uma causa, e de fato vem sendo uma crescente. Os profissionais hoje em dia buscam uma causa para a qual se dedicar, não apenas um retorno financeiro, e como você falou, é um olhar que vem numa crescente. Então, como você tem a sua empresa hoje, já né, tem a sua formação em engenharia, como que você vê a economia nessa transformação das últimas décadas, desse olhar de um passado não tão distante, mas que vem sofrendo uma transformação disruptiva, sem precedentes? Como que você vê essa transição das últimas décadas? Como que você vê todo esse Está olhar? acontecendo muito rápido, né? As coisas hoje em dia, você não consegue. Se perguntar para você o que, que vai. Uns anos atrás, por exemplo, no século passado, aí vamos dizer, na década de 60, 70, você poderia dizer, daqui a 5, 10 anos eu consigo prever o que vai acontecer. Hoje em dia, você fala, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Você não consegue. O que que você... eu duvido que alguém possa dizer, né? Uhum, Então as coisas estão acontecendo numa rapidez muito grande. As empresas estão tendo que se reinventar todo mês, toda semana. Então, é uma loucura, uma rapidez, uma coisa incrível, né? Tecnologia é boa, mas a gente precisa tomar muito cuidado também para não ser tragado por ela, né? uhum, Usar a tecnologia e não ser usado por ela, né? E então usar a tecnologia em benefício do homem, né? Não como uma ferramenta que vai deletéria, né? sim. Então eu vejo isso muita rapidez, inclusive no mercado de trabalho, né? As Uhum, pessoas antigamente ficavam 20, 30 anos no emprego, hoje em dia, com 4 anos, você já está 4 anos numa empresa, está há muito tempo, né? As uhum, pessoas mudam de emprego rapidamente. Tenho visto com as minhas enteadas também, troca de emprego 3, 4 anos, 3 anos já está mudando de emprego. Então, mudou muito, né? Mercado de trabalho, o, o mercado em geral para as empresas é mutável, é muito dinâmico. uhum, Esse próprio conceito de ESG, né? uhum, Que veio aí para ficar, eu acho que só vai ganhar mais ênfase, né? uhum, Que é aquela inserção da empresa mesmo no mundo, né? Que a uhum, empresa não é só para sugar o recurso da sociedade, mas ela está inserida na sociedade e exato. tem o dever de colaborar, devolver para a sociedade aquilo que ela retira, né? Uhum, Então, é isso. Eu acho que as transformações são muito grandes e rápidas, mas a gente precisa também usar a tecnologia a favor do homem, né? Não também se deixar é, é, se- se- engolir pela tecnologia, né? exato. Então, assim, pegando a sua formação no campo da engenharia e um mercado internacional de atuação, eu só faria novamente assim um preâmbulo de contexto para você também poder comentar. A globalização talvez sempre existiu. Vamos dizer que, por exemplo, Portugal tendo relação com a Índia, em relação, né, de vir a explorar aqui a América como um todo, já traz um olhar que ele não é meramente local, né? Você tem uma expansão por navegação para os dois lados do mundo, né? Pensando na Europa ali um pouco mais no centro do mapa mundi. Mas, de alguma maneira, as relações, os acordos, né, as transações entre os países vêm se tornando mais elaborada, né, no sentido de mais acertos, tratados, empresas multinacionais também crescendo nas últimas décadas, 60, 70, miolo econômico, né, expansão internacional. E aí, como falamos, isso vai trazer uma crescente no volume de movimentação econômica. Para poder haver esse atendimento de movimentação econômica, vai ter a relação com recursos naturais, você trouxe, né, a questão da participação da empresa meramente, não apenas no campo da extração, mas também na responsabilidade com a comunidade, com o meio ambiente, com relação à qualidade de vida dos trabalhadores. E, né, eu lembro quando eu estava ainda no Mackenzie, tive aula de gestão ambiental, o professor falava do triple bottom line, né, a preocupação social, ambiental das empresas, além do lado econômico que hoje está consolidado no ESG,
como que você vê esse movimento das indústrias, assim, né, no sentido do comércio internacional? Como eu falei, o Sandro, né, que esteve aqui com a gente, ele trouxe o olhar de lidar com essa questão ambiental, no sentido de ter informações talvez de momento, né, dos dados recentes, mas você pensando na sua trajetória profissional, na sua formação e a expansão da globalização, você fala hoje em dia de empresas transnacionais, ou então você pode ter uma empresa que quebra uma empresa grande do mercado a partir de um aplicativo de garagem, né? Como que você vê essa evolução, esse dinamismo do mercado, com esse olhar também para além do lucro? Como que você vê o impacto dessa mudança da economia? Eu acho que já tá acontecendo, né? Então, por exemplo, essa questão do meio ambiente, né? Que é uma questão que saiu da periferia e veio para o centro da preocupação da economia, né? Que Uhum, antes era uma preocupação só dos ambientalistas, agora não. Uma preocupação da economia. Então, das empresas só comprarem, por exemplo, carne que o boi consiga ser rastreado até onde ele estava pastando. Se ele estava pastando num local de sustentável, né? Que o pasto não era um pasto proveniente de um lugar que foi desmatado para, né? uhum, Então, esse rastreio, as empresas só vão adquirir carne, por exemplo, desse local onde você consegue rastrear e veio de onde veio o boi, né? uhum, Então, saiu da periferia e veio para o centro, né? uhum, A questão da poluição ambiental, né? Então, e nisso eu vejo que o Brasil tem um papel de potência na área ambiental, uhum, porque está provado que a floresta em pé, a floresta amazônica em pé, vale mais do que ela derrubada para a agropecuária. Ela vai render créditos de carbono, bilhões de dólares, muito mais do que a agricultura. uhum. Ela em pé, a floresta amazônica em pé. Sim. Além de que você pode extrair de maneira sustentável Uhum, remédios, cosméticos, uma série de outros itens que você consegue extrair de forma sustentável da floresta. uhum, Então, é uma mudança muito grande. Eu vejo que o Brasil, tomando consciência disso, pode ser um grande líder na área ambiental, na área verde, uhum, né? Porque tem a floresta amazônica que é única no mundo, né? E tem um potencial de gerar bilhões aí de dólares por ano em crédito de carbono. Então, é uma oportunidade enorme para o Brasil e eu vejo que é uma mudança muito grande no meio empresarial, tudo, né? Inclusive, o Brasil tem uma das matrizes energéticas, eu acho que é a mais verde do mundo, mais sustentável do mundo, né? uhum, A matriz energética brasileira. Hidráulica, acho que 60% da energia gerada no Brasil é hidráulica, que é renovável, né? uhum. Então você tem a solar que está crescendo grande, muito, muito a cada ano, crescendo muito. Sim. A eólica também. Então, Uhum. acho que o Brasil tem uma grande oportunidade de ser protagonista nessa área. Exato. Olhando numa forma um pouco mais macro, você teria tanto, como você falou, um protagonismo do Brasil para uma questão de solo fértil e clima, né, e água, né, para poder ter toda a questão da agricultura, esse valor da floresta amazônica com relação também ter a questão ambiental, de responsabilidade com o mundo, não apenas uma questão local para a agropecuária, por exemplo, né, também são considerações bem importantes serem ponderadas, são informações, são dados importantes e relevantes para serem observados. E aí, olhando novamente para o campo da gestão, né? Você tem, por exemplo, o Peter Drucker, que é o pai fundador da ciência da administração, que, se não me engano, logo em janeiro de 99, né, para poder virar o século, né, para os anos 2000 e depois 2001, começando efetivamente o século 21, ele tem um livro chamado Desafios Gerenciais do Século 21 e coloca logo na abertura do livro que não é um livro exatamente apenas sobre gerenciamento, liderança, mas um olhar de preocupações, vamos dizer assim, com relação a resultados, porque já havia essa percepção de impactos ambientais, já tinha havido o Rio 92, a conferência aqui no Brasil em 92, enfim, então esse olhar de impactos ambientais e de mudanças que já vinha acontecendo, tecnologia ganhando
tração, computador pessoal, uma série de coisas. Então, esse desafio gerencial não é apenas assim, nossa, precisamos maximizar a produtividade e liderar as pessoas com mais eficiência. É um olhar de resultados, né? Então, a gestão, ele sendo a principal referência no mundo, já tinha essa percepção. Quando falamos de empreendedorismo social, que é o nosso título aqui hoje, ele sim tem a parte humana, a parte humanitária com relação a pessoas em situação de risco, vulnerabilidade, enfim, mas também tem essa consciência de resultado com relação aos animais, seja numa questão com relação ao cuidado na pecuária ou até com relação ao local onde há o cuidado com os animais para poder haver a função não vou dizer produção de carne, senão também novamente vai ser um olhar meio utilitarista para o reino animal, né? Que isso também, de alguma forma, teria algum grau de inconsciência. Mas assim, o campo da pecuária, o campo da agricultura, o campo das energias, né, das fontes energéticas, vão entrar um pouco nessa questão social, porque estamos falando de coletividade, estamos falando de saúde para poder haver vida no planeta, seja com o olhar de humanos que somos, mas também com relação aos outros reinos da fauna e da flora. Então, estamos ampliando que o mundo das organizações já percebia essa mudança acontecendo, pelo que eu trouxe do Drucker, e também quando falamos de impacto, de propósito, de resultado e de causa, estamos olhando para além também das pessoas, com relação, como eu falei, a reino mineral, o mineral também teria a sua vida, mas digo mineral, vegetal, o animal e também as matrizes energéticas, né? Tem toda essa ampliação que falamos inicialmente do cuidado com pessoas em condições inferiores de acesso, mas também com o olhar de uma causa que vai para além do reino hominal. E diante, né, dessa ótica um pouco mais ampliada, que há uma consciência de impacto, de resultado, de um propósito, eu vou citar aqui um pequeno trecho do Yunus, né, falando sobre a empresa social, para a gente poder entender um pouco mais das organizações que, quando procurei estudar administração, foi com esse olhar de que as empresas, tanto, né, tem uma questão de geração de lucro, mas também tem relação direta em maior escala com o dinamismo do seu entorno, com pessoas, com o meio ambiente, com relação a poluições, desperdícios, né? Então, por isso, estudar organizações e o impacto, como estamos conversando aqui hoje. Então, eu só selecionei um trecho aqui para poder dizer da proposta do Yunus, novamente, né, Prêmio Nobel da Paz, com relação a essa ideia toda que ele acabou fomentando, até com parceria com a Danone, acho que até outras organizações, que vai ser o seguinte, que página 36, para quem talvez queira acompanhar a posteriori, né, para efeito de conferência. Hoje em dia, no mundo todo, há muitas organizações que concentram seus esforços na criação de benefícios sociais, né? Já havia, então, uma crescente, um olhar para isso. A maioria não, destacado em itálico, recupera os custos totais. As organizações sem fins lucrativos e as não governamentais contam com doações, subvenções de fundações ou apoio governamental para implementar seus programas. Grande parte de seus administradores são pessoas dedicadas que fazem um trabalho louvável. Contudo, como esses administradores não recuperam os custos operacionais do negócio, eles são forçados a dedicar parte de seu tempo e energia, às vezes uma parte significativa, para conseguir dinheiro. Então, né, de alguma forma, para poder ter recurso de poder fazer um voluntariado, tem de ter uma origem, essa entrada de mantimentos, de dinheiro, né, para as despesas como um todo. Então, por isso, um olhar de uma questão que possa ter uma autossuficiência, né? Pelo menos no sentido mínimo da operação. Então, por isso, ele vai dizer que a empresa social é diferente, que não vai ter apenas o sentido de retorno maximizado de lucro, né? Por ser administrada segundo os mesmos princípios administrativos de uma ML tradicional, ela tem como objetivo a recuperação total dos custos, né? Pensando até em reinvestimento, ou mais, mesmo que se concentre em criar produtos ou serviços que garantam um benefício social. Para alcançar essa meta, ela cobra um preço ou taxa pelos produtos ou serviços que oferece. Então, que nem falamos, a Danone podendo então oferecer um iogurte que fosse qualquer tipo de alimento nutritivo, com um custo mais simples de embalagem, sem a questão da divulgação, de custo de publicidade, televisão, como fosse da época, ou como pode ser a partir de então, vai trazer um custo menor operacional, custos fixos ou variáveis, um gasto menor de produção. Então, logo, se vendendo a um baixo custo, você consegue ter o retorno e poder, como falamos, reinvestir, crescer e produzir cada vez mais.
Então, assim, né, você tem a sua empresa, eu tenho a minha, né? Com esse olhar de você também poder proporcionar, de repente, uma troca de um veículo, pensar também numa casa confortável, ou até ter um trabalho de voluntariado com até doações para causas, é importante pensar numa margem de lucro equilibrada, né, para dar um nome bem neutro, mas também é possível você também ter um lado, como a Danone tem fins lucrativos, também um braço, um membro com essa consciência de causa, uma produção que ela seja autossustentável, com o olhar também de um benefício social, né? Se quiser comentar um pouco, já que você que me apresentou o Yunus, né? Não ela precisa ser sustentável, né? Precisa gerar lucro para você poder cobrir as despesas. Você precisa gerar lucro, precisa cobrir as despesas para poder funcionar e o excedente de lucro, as despesas já remunerando todo o pessoal, as pessoas que lá trabalham, e esse excedente de lucro reinvestir Exato, na própria empresa e no bem social que ela está desenvolvendo, né? exatamente. Não, vamos dizer assim, esse dinheiro ir para Acionistas, né? acionistas e outros Investidores. investidores, né? Exato, ele também coloca isso no livro que também o fato da empresa ter esse olhar mais social, a empresa social de uma consciência de resultado e impacto, também teria essa retirada de prolabore, também muito É. reduzida. Então, talvez seja uma conjugação de dinâmicas, né? Que depois até posso, de repente, fazer uma palestra específica para isso, para poder talvez trazer mais consciência para toda essa profundidade, que se temos desafios individuais, sociais e ambientais, é possível conjugar Agora, tudo, né? isso passa, por exemplo, as pessoas que vão, dirigentes dessas empresas, a pessoa tem que ter o espírito de que, para ele, o importante não é o lucro, né? O importante é o bem social que ele vai ter o suficiente como aquele caso que eu te falei do bilionário, né? Que doou toda a fortuna dele, ficou com 2 milhões de dólares. Então, a pessoa precisa ter um desprendimento Sim. de dizer, não, estou com todas as minhas necessidades garantidas e o excedente eu vou colocar na sociedade para aqueles menos favorecidos, né? Uhum. Então, mas isso ele coloca aí no livro, né? Sim, sim. Que tem que ter esse desprendimento, Sim. né? Até um pouco nessa Tem que palestra. ter que nem, nem todo mundo tem, né? Mas talvez a gente chegue a essa consciência mundial, não sei quanto tempo, mas É, coisa tá indo. de alguma forma, nessa frase que eu anunciei do Jung e do Adam Smith, eu vou falar um pouco disso, né? Talvez com uma profundidade maior do que a gente teria de tempo aqui hoje. Mas sim, se a gente olhar, há pessoas que têm uma orientação de vida dedicada mais para resultado do que para lucro, né? Tem pessoas que fazem ativismo social, ambiental, né? Se dedicam, o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, a dizer uma organização mundialmente conhecida. Então, também não é inato ao ser humano essa busca prioritária por apenas aumentar seu patrimônio financeiro, né? Isso a gente até talvez comentou em algum momento aqui do estudo do Max Weber, mas depois eu posso na palestra trazer mais detalhes que vai enriquecer esse olhar junguiano e econômico, né, sobre o ser humano. E aí, para a gente, né, ter um direcionamento assim de consolidar toda essa nossa mensagem, né, trazer isso para reflexão, né, para oportunizar esse olhar um pouco mais consciente ou ampliado, né, para toda essa fenomenologia, né? Só vou pontuar que é uma parte de literatura novamente e você comenta a favor, Xará, já que temos o trabalho voluntariado, a amizade, esse olhar, né, dedicado já há bastante tempo. Quando eu coloco aqui, por exemplo, na capa do meu livro, né, um olhar para um novo momento da humanidade e do planeta, então por isso um novo profissional, uma nova consciência para esse novo milênio, descubra como superar os desafios individuais, sociais e ambientais. Eu vou trazer a atenção plena como forma de poder ter clareza, assertividade e coerência com relação a tudo isso. E se estamos trazendo que há uma demanda ou uma necessidade, para não dizer urgência, com relação ao lado ambiental, com relação às pessoas, com relação à fauna e flora, recursos naturais, matrizes energéticas e todo esse olhar. E o nosso resultado não estaria em par e passo, né, como eu falei no que já conversamos até aqui no canal e hoje também estamos partilhando, vai ser um tema, como falamos, de conjugação de interesses, né, de você conseguir coordenar uma mudança, uma pivotagem, um ajuste de rotas, afinal, estaremos num caminho bastante desafiador, já visto que se fala, como diz Nouriel Rubini, das mega ameaças ambientais, climáticas, econômicas e bélicas, né, então um olhar que talvez aquela dor no joelho não cuidada está se agravando cada vez mais, então forçaria a pessoa para uma parada, né, esse é o momento da reflexão coletiva. E aí, como vamos trazer um assunto que ele é delicado,
que vai lidar com diversas perspectivas. O Cortella fala que ponto de vista é vista a partir de um ponto. Você vai estar vendo de um ângulo ou de outro, e cada pessoa do seu próprio. Isso também é legal, que enriquece o nosso repertório, o nosso vocabulário. Então, para você comentar, né, por isso toda essa consideração de contexto, eu também trouxe aqui o trabalho do Daniel Goleman, com duas obras para poder apresentar pequenos trechos, porque, pelo menos na minha leitura, pensando também com relação a essa parte mais de causa e consequência, eu acredito que a inteligência emocional seja um tema amplamente aceito, que vai trazer para um olhar de parcimônia, de empatia, de respeito, para uma comunicação não violenta, como também fala o Marshall Rosenberg, né, criador da dinâmica da comunicação não violenta. Então, se é necessário discutir, de repente, né? Pensa numa família, por exemplo. Uma pessoa, ela quer trocar de casa, mas o filho, ele tá querendo comprar um videogame novo, e a esposa tá pensando também que a família precisa viajar. Sabe? Qualquer coisa, né, que me veio à mente, sem nada de questão pontual, individual. Como conciliar diferentes perspectivas, intenções, interesses, né, visões. Então, por isso, talvez pensar numa tônica, né, de uma inteligência emocional possa ser importante. Então, por isso, a proposição do embasamento com literatura, para a gente poder conversar com relação a fatos, não apenas ideias, né, particulares. Só vou dizer que o Goleman, né, criou a teoria da inteligência emocional junto com outros psicólogos, pesquisadores. Basicamente na década de 90, mais ou menos, um olhar de momento com relação ao Yunus, esse olhar de causa. E aí, logo, por exemplo, aqui no prefácio da edição brasileira, né, essa que é uma edição mais antiga do livro, de 95, que vai trazer também um olhar com relação a essa teoria toda. Eu sempre cito isso em palestra, mas acho que isso é importante ser reforçado sempre, porque cada vez as pessoas estão olhando mais para isso, de alguma forma, como se fala no meio das mídias, audiência rotativa, então a gente vai trazendo, pela própria repetição, uma consolidação de importância. Escrevi Inteligência Emocional em meio a uma sensação de crise civil nos Estados Unidos, onde há um aumento crescente dos índices de criminalidade, suicídios, abuso de drogas e outros indicadores de mal-estar social, sobretudo entre os jovens. Acredito que o único remédio capaz de debelar esses sintomas de doença social seja uma nova forma de interagirmos no mundo, com a inteligência emocional. Esse é um tipo de competência que pressupõe o cultivo em nós mesmos em primeiro lugar, e em nossos filhos ou nas pessoas próximas, de aptidões que são próprias do coração humano. Né? E depois ele só comenta aqui, já que essa é uma edição, um prefácio à edição brasileira, no segundo parágrafo, o que já havia ainda na década de 90 com relação ao nosso momento, né, que já vem, de alguma forma, nos acompanhando. Minha receita para o Brasil é praticamente a mesma, e ela não serve apenas como um antídoto, mas também como uma medida de prevenção. Os amigos que possuo no Brasil me dizem que já há sinais nesse país que apontam para a emergência de uma alienação e pressões sociais que, se não contidas, podem levar a colapsos bastante sérios na teia das relações sociais. Então, né, eu tenho meu canal aqui no YouTube com, sei lá, talvez já 100 palestras, né, para poder dizer que não é uma posição pontual, é uma visão pontual, uma consideração pontual de que, olhando apenas para princípios, fatos, leis naturais, como que a natureza seria, né? Num olhar que isso é estudado já há milênios na humanidade. Como que a gente pode lidar com a realidade? De fato, há um agravamento pelos impactos ambientais, sociais. Hoje em dia se fala da economia ter cada vez mais disparidade, né, entre pessoas com mais recursos e quem tem cada vez menos, né? Isso é um olhar mundialmente percebido, né? Isso é consciente para várias pessoas. Então, nada acontece por acaso do dia para a noite, né? Ninguém acorda milionário de repente, né, sem nenhum indício de que podia ter uma perda. Eu tive um vizinho pelo qual tenho muita estima, né, que nos deixou já tem algum tempo, mas já com mais de 90 anos, que ele falava que não existe problemão, existe somatório de probleminhas, né? Seu Jerônimo, né, onde esteja, receba meus cumprimentos, minha cordialidade. Então, tudo é meio que causa e consequência. Se nós temos crescimento das indústrias, naturalmente, a consequência do aumento dos impactos, é natural que haveria essa efervescência que temos hoje, que conversamos até aqui, com afetação nas esferas de todas as formas de vida. Então, é necessário, talvez, parar, pensar e olhar, ou conversar de uma forma minimamente equilibrada. Então, essa teoria vai ter essa preocupação, essa amálgama, essa fundamentação que trouxe. E como ele falou sobre você ter um cultivo em si mesmo no primeiro momento, apenas cito que ele tem esse livro de 88 anterior, né, chamado A Mente Meditativa, como consta aqui na obra também de Daniel Goleman, que aqui atrás, logo na contracapa, diz:
obra que precedeu e orientou as pesquisas de Daniel Goleman sobre a inteligência emocional, a mente meditativa aborda com sensibilidade um tema de fundamental importância: a necessidade de se harmonizar coração e mente para se conquistar uma vida mais plena e saudável, resgatando a emoção do limbo em que a cultura ocidental a tinha aprisionado. Então, talvez a gente teve esse olhar econômico, de crescimento, de lucro, porque talvez a novidade das indústrias, da autonomia, né, das pessoas terem mais liberdade do que tinha numa monarquia, por exemplo, vai trazer uma efervescência nesse sentido, mas também a gente começa a ver os impactos, a consequência com o próprio tempo, até procurar aprender com a experiência e com o tempo e ter um olhar daqui para frente Você vê mais que cada dedicado, um né? desses livros tem uma ligação, né? Exatamente. Tá tudo interligado, né? Aham. Inclusive nesse teu livro no ESG já vem desde Exatamente. Yunus, né? Exatamente. Então, o Daniel Goleman, né? Falando da inteligência emocional, isso Sim, tudo vem uma evolução e tá tudo interligado mesmo, né? Então, exatamente. essa consciência tá vindo à tona mesmo, né? Se fazendo cada vez mais presente, Mais né, como você falou, presente. por uma questão de urgência dos impactos, da afetação que isso vai promovendo, né. Então, né, pelo menos para dar uma consideração, já que também me dedico à meditação há bastante tempo, uma vez escutei uma frase de um outro professor que falava o seguinte: "Se você estiver andando com o seu carro e por qualquer motivo passou um pouco o pneu no acostamento, você volta para a pista e segue viagem". Então nós temos uma relação de equilibrar os opostos, né, e equilibrar o sono e a atividade, a alimentação, enfim. Houve um desequilíbrio, eu falei: "Olha, não tá tão bom assim, posso voltar e seguir", sem precisar ficar pensando em condenação, punição, retaliação, né, um olhar construtivo daqui para frente e não ficar se demorando no problema e Sim. fazer disso uma complicação maior, né. Então, seria uma contribuição importante. E já que você falou com relação a essas, conexões todas, né, até no São até bem conectados mesmo. exato. Falávamos até no caminho, né, que nessa função de educador, eu acabaria trazendo, né, esse olhar de consciência para o trabalho, nos negócios, atenção plena, tudo. Então eu falava, né, que procurando condensar todos esses conhecimentos, o educador talvez teria essa função de promover, né, esse nosso desenvolvimento, não à toa educação significa trazer para fora, e aí vai ter essa questão de organização de um material, como estamos aqui conversando pela nossa pauta, pela nossa atividade em conjunto, pela sua experiência profissional. Então organiza-se algum conteúdo, faz-se a conexão, né, pegando trabalhos não necessariamente, próximos, né, o Yunus na Índia, o Goleman nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil, né, então a gente vai conectando uma coisa com a outra, conectando na história, conectando a realidade social, a relação das empresas, e aí a questão, depois de uma conexão, depois de uma organização de uma conexão, um encaminhamento que é muito mais oferecer uma percepção para que a pessoa possa, com a própria consciência, tomar decisões mais conscientes do que dizer o que deve se fazer ou deixar de fazer. Acho que a consciência, ela pode ser relativamente suficiente para a pessoa poder ter um bom juízo, né? Então, favorecer essa independência do ser humano, essa autonomia, é também reconhecer que a outra pessoa também é digna, que ela também tem condição de tomar decisões e não precisa ficar sempre dizendo o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, né? Então, essa promoção social que falamos no trabalho vicentino também teria esse olhar de também trazer o nosso valor próprio e também a nossa condição de sermos cidadãos conscientes, né? Esse olhar também é uma questão importante. E aí, pensando nesse ponto final que eu concluí, né, de um papel cívico, né, cidadão da pessoa num contexto maior, como que você vê o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo no sentido de que as pessoas, né, talvez tenham uma demanda em função de uma carência mais material, mais de alimentos, mais de abrigo, né, com acesso no campo mais fisiológico, como que você vê, né, nesse nosso histórico juntos, a questão da integração da pessoa na sociedade, assim, por exemplo, nós não citaria nomes, né, para não ficar nada pontual com ninguém, mas já fizemos visitas sociais juntos, né, que participamos dessa questão de promoção, ver, favorecer uma atividade profissional, enfim, como que você vê a transformação do indivíduo numa carência no primeiro momento, para depois poder seguir com uma trajetória um pouco mais autônoma? A gente. É lógico que não são todos os casos e não é com a rapidez que a gente deseja que aconteça a transformação, né? Uhum, Então a pessoa não pode, o vicentino não pode ficar frustrado se não conseguiu transformar uma pessoa, por exemplo, de 50, 60 anos, está numa condição social, de moradia, de saúde,
de hábitos de vida ruim, estão prejudicando a própria vida dela, que a gente há 5 anos, 3 anos, 4 anos vai conseguir mudar. Então, tem muitos casos que a gente não consegue mudar, né? A gente aposta na geração seguinte, os filhos, né? Uhum. Mas a gente não pode ficar frustrado por causa disso, né? E também não pode parar, né? Tem que estar sempre Tem fazendo o que, nosso melhor, o nosso exatamente, máximo. exatamente. Então, a gente teve casos que, por exemplo, essa primeira geração a gente não conseguiu, não consegue mudar. Mas a geração seguinte a gente consegue, por exemplo, proporcionar educação, eh, o lado espiritual desenvolver melhor, Uhum. né, ter mais contato com o lado espiritual, a saúde, melhorar os hábitos de sanitários, de De saúde, moradia. de moradia, melhorar a moradia. Ah, então, e isso vai impactar também nos pais, né? Sim. Então, agora, a gente não pode, porque que eu ouço muitas vezes de Vicentino, falar, puxa, mas eu tô visitando há tanto tempo, há 4, 5 anos, e a pessoa não muda, a pessoa piora. Às vezes não vai mudar, a realidade é essa, às vezes a pessoa não muda, com 60 anos não vai mudar. Mas talvez melhore em algum aspecto e tal, mas a gente tem que pensar na geração seguinte, nos filhos, né, Uhum. que estão mudando. E graças a Deus, embora a situação no Brasil nessa área social de educação e saúde seja ruim, a gente vê que as crianças estão tendo mais oportunidade de estudo, Uhum. né? Estão tendo escolarização, estão tendo alfabetização. Então a situação ainda é melhor do que a dos pais, Uhum. né? A sociedade ainda é melhor, a gente vê isso, né? Uhum. Então é um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo recompensador, porque a gente vê o que a gente consegue fazer e dá uma satisfação muito grande, Uhum. né? Então é um trabalho e precisa ter vocação para isso, né? Não é qualquer um que vai e faz a visita e tem gente que não. Então quando você começa na sociedade, você começa como visitante na conferência, né? Então, porque a sociedade é organizada e começa com as conferências, que é a reunião dos vicentinos, que se reúnem toda semana, tem uma ordem Uma pauta, né? uma pauta que é seguida na reunião, com os diversos temas que são propostos na reunião. Na reunião se planejam as visitas, que devem ser semanais aos assistidos, né? Uhum. E essas são as conferências, onde acontecem as visitas, todo o tratamento dos assistidos. Acima das conferências tem os conselhos particulares, que são os responsáveis pelas conferências de uma região. Acima dos conselhos particulares centrais, né? Né? Que englobam esses conselhos particulares. Acima dos conselhos centrais tem os conselhos metropolitanos. Então, aqui em São Paulo tem o Conselho Metropolitano de São Paulo. Acima do Conselho Metropolitano tem o Conselho Nacional do Brasil e acima do Conselho Nacional, e acima dos Conselhos Nacionais tem o Conselho Geral Internacional, que até pouco tempo atrás era o Renato Lima, o presidente, um brasileiro. Uhum. Então a caridade que São Vicente de Paulo dizia, caridade organizada, né? Até às vezes o pessoal critica, diz que é muito burocratizada, organizada demais. Mas já tem 190 anos, né? Então conseguiu sobreviver esse tempo todo. Uhum. E então a pessoa começa como visitante, vendo que se identifica com o trabalho e se torna aspirante. Aí depois de aspirante, ela faz um momento de integração, que é uma palestra sobre a sociedade. Ele vai receber instruções, como a sociedade funciona, a regra, alguns itens da regra da sociedade. Aí na conferência ele é proclamado vicentino, oficialmente. Aí depois, numa reunião do Conselho Central daquela região, ela é aclamada vicentina, a pessoa, né? Uhum. E aí segue a sua vida dentro
na sociedade. Mas é um trabalho difícil, mas é recompensador. Ele é Não é para recompensador. qualquer um. É, assim, eu também, né, tenho a minha caminhada Vicentina um pouco depois de você entrei, né, coisa de um intervalo pequeno de tempo, mas entramos, né, numa mesma época. A gente comenta que ele é recompensador, tanto pelo benefício que a gente proporciona, daquilo que tiver ao nosso alcance, como também da gente também sentir, né, o aprendizado que nós temos na troca com as pessoas, né, não importa em que condição de momento cada um possa estar, né, e também é importante ver para onde que nós estamos indo, não apenas onde nós estamos, né, se não me engano, acho que a mãe do Roberto Chinachi, que eu não vou saber dizer o nome que tinha nessa orientação, tanto que os filhos tiveram uma resultante na vida bastante significativa, né? Toda a família Chinachique. E também pensar, como falamos, né? Em oferecer condições, no olhar, como falamos, mais fisiológico, né? Com um atendimento de necessidades mais básicas, a questão espiritual, de valores, princípios, ética, favorecendo para poder haver esse diálogo, essa conscientização, e o olhar também de promoção, de haver uma evolução, né, na parte profissional, na parte de organização das pessoas, e então, né, trazendo essa contribuição toda de gratificação, que é pelos dois lados, de quem recebe, e nós também, por também temos a devolutiva do nosso próprio crescimento. E, como falamos, a SSVP não é uma empresa social, mas também tem essa função de ter uma organização, uma regra, né? Que vai pautar uma reunião pontual com a sua própria pauta, como também a dinâmica, como você falou, de núcleos, né? Os conselhos, né? Tendo a gestão até como uma gestão geral internacional. Então, de alguma forma, esse olhar de, não diria profissionalismo, né? Mas de ordem mesmo, de poder favorecer ali a consequência positiva das coisas. E pensando, né, numa analogia simples, quando se tem um filho, você talvez queira que ele estude inglês, ou que ele faça natação, ou que ele possa também jogar basquete, mas você também não pode obrigar, senão talvez aquilo que não é natural não vai se sustentar. Então você oferece condições, você conversa e acaba entendendo a responsabilidade de todas as partes. Da mesma forma também numa assistência social. Você oferece, você proporciona, você visita na sua possibilidade que a pessoa também quer te receber e apresenta condições e respeita também o livre-arbítrio para que não vire uma coisa induzida, né? Que seja uma coisa conscientizada e cada um possa ter uma mudança, nem que seja para uma próxima geração. E até novamente citando o confrade Joaquim Eugênio Antônio Lopes, né? Ele tem a dedicação dele bastante acentuada com relação à mudança sistêmica, que também é esse olhar de que há sim uma condição de uma família que requeira algum cuidado mais específico, mas também ao entorno, como falamos de uma empresa que também tem a questão de impactos, né, com as pessoas, com o meio ambiente, e a mesma forma também a uma família está inserida num contexto maior, né, com toda uma ambiência, então esse olhar também de apenas promover-se, oferecer-se, proporcionar-se, e no respeito à integralidade de cada um, nós temos a naturalidade sendo promovida, e aquilo que é natural se sustenta, aquilo que não é natural não se sustenta, né? Então, essa consciência de que é válido, é recompensador pelos dois lados, e a questão é procurar favorecer, e a partir dali a coisa poder ter seu encaminhamento próprio, né? Não tentar forçar para não haver uma frustração, nenhuma decepção e nenhum prejuízo, né? Essa seria uma consideração geral. Então, Xará, eu acho que a gente pôde conversar assim bastante, né? Acabei falando bastante hoje aqui, né? Mas é muito mais de procurar, né? Só para colocar, né? Que acho que é gozado de alguma forma isso. Como eu estudei teatro, lembro que a professora Lígia Botelho, né? Um beijo para você, Lígia. Sempre falava que a gente não pode deixar nenhum espaço vazio no palco, né? Ainda que proposital, mas tem que ter alguma função tudo. E também a gente não pode deixar assim, um espaço em que ela falava assim, né, que passe um transatlântico e depois retoma o diálogo da cena, né? Tudo tem que ter ali um entretenimento de ter entre as coisas alguma coisa para preencher. Então, por isso, esse bate-bola que também posso matar a bola, né, ajeitar e oferecer um contexto e jogar para outro lado no ping-pong, no futebol, como seja. Mas falamos, né, sobre, como é título aqui do nosso podcast, os desafios do empreendedorismo social, de que há uma carência de verbas por um contexto maior, há possibilidades de organização, como é a organização da SSVP, como também é a empresa social. Falamos de impacto, de uma consciência que ele vem com o tempo, nem que seja através de uma afetação cada vez maior, que faz aquela visita ao ortopedista ser cada vez mais urgente, e aí a reflexão com atenção plena, com inteligência emocional, com comunicação não violenta, pode favorecer, como falamos até no podcast com o Sandro, né, que pelo contexto estou repetindo aqui,
vai trazer um olhar de ganha-ganha, um olhar de crescimento mútuo, que até citei também uma outra obra chamada do pensamento integrativo, que vai falar sobre você conseguir conciliar ao mesmo tempo na sua consciência os dois polos e a partir dali buscar uma síntese, não buscar uma excludência de que, como falamos no caso ali na citação, né, falando de Brasil novamente, né, Rafa? Você tem esse região, esse momento no norte do Brasil com relação a ser um novo pré-sal, né, que pode ser uma nova fonte de exploração de petróleo. Você tem o lado de exploração, que pode trazer retorno, né, econômico para o Brasil, já que tem a Petrobras, por exemplo, mas também tem a questão que a Marina Silva fala, por exemplo, de você ter um possível derramamento de óleo que teria um prejuízo bastante agressivo. Então, como que você pensa em preservar e crescer? Não precisa necessariamente ser excludente, também nem sou da área para dizer o que deveria, e também já falei que como educador nunca faço isso. Mas seria a ideia de você procurar favorecer o entendimento de como conciliar a dicotomia da vida, a dupla, né, perspectiva que se tem, para que haja alguma coisa trabalhada em harmonia e não em conflito que pode ter qualquer tipo de retaliação e prejuízo ao invés de se construir alguma coisa bom para todos. Então, favorecer, como a gente faz na sociedade, e procurar fazer na vida, você me ouvindo, às vezes como amigo, como falei aqui, de montar empresa, qualquer coisa que possa se fazer na vida, é proporcionar condições que daí, a partir do respeito, as coisas podem se encaminhar com naturalidade e com sustentabilidade também, né? Acho que essa foi a nossa grande valia, né? Não sei, pelo menos a minha perspectiva agora, sobre essa nossa conversa aqui de hoje. Então, se quiser também deixar uma consideração mais global, assim, pelo que conversamos, o ensinamento por ser empreendedor social, como você hoje tem a presidência da nossa conferência Imaculada Conceição, como que você deixaria uma consideração de contribuição por tudo que conversamos? Eu acho que as coisas estão todas interligadas, né? Então, esses livros que você trouxe sobre, aparentemente, assuntos diferentes, mas eu acho que está tudo dentro de uma mesma ótica, né? Então, empreendedorismo social, atuação na sociedade, numa empresa. Você vê, ele veio trazer o aspecto social, né? Que hoje está contemplado nesse conceito de ESG, né? Que na época dele não tinha. Então, o empreendedorismo social, o trabalho nas empresas, que está cada vez mais voltado para essa consciência social, eu acho que tudo isso que você trouxe hoje, né, está tudo interligado. Eu acho que isso foi muito interessante a gente perceber isso, que não há uma separação vamos dizer, nesses movimentos sociais e na área profissional, vamos dizer assim, das empresas. Eu acho que a coisa está cada vez mais interligada. Antes havia uma separação. Não, isso é caridade. Eu acho que não é que as empresas vão ser caritativas, né? Mas eu acho que as empresas vão ter um olhar mais social do que antes, né? Uhum. Então, são coisas que estão bem interligadas. Eu mencionei a questão dos bilionários, né? Que formaram esse instituto, chama Giving Pledge, né? Que eles doaram metade da fortuna deles, vários bilionários, Bill Gates, Warren Buffett e outros aí, para a causa social, né? Uhum. Doaram metade da fortuna. E então está havendo a consciência cada vez mais disso, que a gente está no mesmo barco, né? A gente está no mundo juntos, né? E que uma coisa que um faz afeta o outro. Então, eu acho que isso foi muito bom porque a gente teve uma visão global e conjunta, né? Uhum. De como a gente deve encarar a nossa atividade do dia a dia mesmo, seja ela na área social, seja ela na área profissional, mas que as duas áreas estão interligadas, né? A gente quando vai falar assim sobre a separação das disciplinas, por exemplo, seja engenharia, matemática, física, astronomia e medicina, né? É muito mais uma separação meramente didática, né, ou ilustrativa, porque eu quando eu cito isso, por exemplo, eu cito que é como se fossem diferentes faces de um mesmo cristal. Você vai ter um diamante, ele vai ter as suas diferentes facetas, mas compõem uma mesma unidade, são apenas partes de uma mesma unidade. Então a gente está recuperando essa consciência de totalidade. A ciência era assim no passado, não por acaso talvez Da Vinci e Thomas Edison, até mais recentemente, eram múltiplos, né, profissionais, tinham múltiplas atividades numa mesma atuação profissional.
Então, essa convergência vem trazendo a gente para esse olhar de unidade novamente, né? Pela uma necessidade de você pensar na parte ambiental, na parte econômica, na parte social, né? Como seja. Então, que possa ser, né? A gente entrando, como eu trago aqui, né? Uma nova fase da humanidade do planeta, ou terceiro milênio, uma questão cronológica apenas, um olhar de integração, de respeito e de se favorecer uma condição, porque acho que não é nem legal a gente procurar, né? De alguma forma um pouco mais diretiva, conduzir alguém para alguma coisa. Acho que é muito mais você, como fazemos nas visitas, né? Você oferece, você tá junto, você proporciona e a partir dali cada um na sua liberdade, né? Nem que seja para não haver uma evolução tão clara, tão nítida, né? Poder seguir com uma vida cada vez mais organizada e a partir dali, nem que seja uma próxima geração ou uma transformação no entorno, né? Vai favorecendo na contribuição de um beija-flor com uma gotinha d'água de um elefante com toda a sua pujança fisiológica, oferecer cada um o que pode. E assim que a gente pode ter uma convergência, como até concluo o livro, mas eu vou deixar a curiosidade para poder ver, para quem quiser depois pensar numa possível aquisição. Então, se quiser deixar, Rafa, uma forma de contato, seja da sociedade, seja do seu trabalho, né? Afinal, você também trabalhando com comércio exterior, com relação à ligação com o Oriente, com relação a essas perspectivas distintas, com um olhar também de algo construtivo para todo mundo. Quiser deixar alguma forma das pessoas também poderem te contatar e fazer algum tipo de encaminhamento nesse sentido. Posso deixar o e-mail? Claro, como preferir. Soletrar o e-mail? Pode ficar à vontade. É glasmac@uol.com.br. GLAS de sapo, M de Maria, CH@uol.com.br. Obrigado. Vai ser com S só mesmo? É um S só de sapo. Ah, tá. Então, agradeço, assim, eu vou fazer agora uma consideração aqui sobre o meu amigo, que eu espero não me emocionar, né? Porque quando foi aniversário dele agora em abril, eu embarguei um pouquinho a voz, mas é da vida isso, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por você, Rafa, né? Assim, por tudo que já partilhei, então talvez não precisa nem me fazer extenso, porque eu falo, né, de coração para você, não preciso ficar expandindo, né, para outras pessoas. Mas como eu falei, né, eu consigo, né, algum tipo de evolução em função, né, dessa nossa partilha, que, como falamos aqui ao início, e, né, por um olhar que ele vai além de uma amizade particular, pelo valor que geramos na sociedade, né, procurando também pela nossa atividade profissional oferecer alguma coisa de valor para as pessoas. Então, já queria que você estivesse aqui, foi numa sexta-feira o seu aniversário, mas aí é natural que você queira almoçar com a família, né, não precisa fazer podcast no meio do almoço, mas estar aqui hoje é uma realização de gratidão e de valor que também podemos proporcionar. Então, é uma estima que quero também deixar registrada aqui com relação a essa pessoa, pela nossa amizade partilhada há tanto tempo. Te agradeço, prazer. Gratidão é toda minha. Então, apenas deixaria, né, para você que acompanhou aqui essa nossa transmissão de hoje, também minha gratidão, né, meu parabéns e minha gratidão pela sua audiência, né, de estar acompanhando aqui a nossa troca. Quem sabe um dia você também não vai sentar aqui para poder conversar sobre empreendedorismo consciente. E aí, então, sexta-feira teremos o nosso próximo episódio. Caso queira pensar em como também contar com algum tipo de contribuição da minha parte, seja no livro, seja numa palestra, como for, pode se enviar um e-mail para contato@reflexãoempresarial.net e a partir daí a gente pode conversar. Até vai ter também o lançamento do meu livro na Livraria da Vila de Moema, agora dia 6 de maio, sábado, das 14 às 17. Vamos fazer uma roda de conversa também para poder falar sobre esse contexto todo chamado O Reencantamento com o Mundo, mas eu vou deixar a curiosidade pelo título te levar lá para a gente poder partilhar um pouco de um momento de confraternização. E aí, então, ficaria, né, registrada essa consideração toda para que a gente possa pensar sempre de modo consciente, numa relação ganha-ganha, e quem sabe, como se fala no campo do autoconhecimento, a ilusão da separação seja superada para alguma coisa de, novamente, nos entendemos como irmãos, como unidade, como um só, né? Como quer que se queira tudo isso. Então, gratidão mais uma vez, Xará, pela participação. Obrigado a você. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E a você que nos acompanhou também, gratidão e parabéns pela presença. E nos vemos então no nosso próximo encontro.